Olá, sou Gabriel Vacarella. E eu sou Maria Paula e você está no Encontro Marcado. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um filme que tem uma história bastante controversa, contar um prêmio dito aí, muito importante na história do cinema mundial, chamado Oscar, não é isso? Sim, mas o filme é La La Land. O filme é La La Land, mas a história do Oscar é que é a conturbada lá, né? Não é isso? O que aconteceu lá no Oscar? Sim, Como é que foi foi? no prêmio de melhor filme, né? Que é o prêmio do Oscar. Aí... História da qual nem tinha ideia que existia. E aí, assim, foram lá, né, pra anunciar e tal, não sei o quê, nananã. Não sei como, ninguém sabe como isso pode acontecer, mas assim, abriram o envelope e aí falaram, né, and the Oscar goes to La La Land, aí sobe todo mundo no palco, os atores. Engraçado que realmente o Ryan Gosling não tava, né, Por que motivo ele não estava no Oscar aquele ano, não tenho ideia. Ele era o ator principal do filme, mas eu não sei porque ele não tava, mas tava a Emma e todo mundo lá, e os diretores, todo mundo... E agradece pro lance, canta todo mundo se abraçando, sei que, lá. Até que você começa a ver uma movimentação, assim, no palco. E aí, um dos diretores do filme fala... desculpa, na verdade, é porque, assim, a gente não ganhou. Moonlight, vocês ganharam. Não é brincadeira, vocês ganharam. E aí chama o Moonlight, ele mostra, assim, o envelope aberto, né? Tá aqui, Moonlight, é assim, tipo, né? Leve. Uma super gafe na história do Oscar, assim, tipo, acho que nos últimos anos foi a pior de todas, né, assim, porque talvez, isso aconteceu, ninguém sabe, né, mas, exato, assim... O que é uma coisa super esquisita, porque é só abrir o envelope e ler, por que razão aquela senhora lá não leu. Uma senhora, eu não tenho uma ideia. atriz famosa. Mas o fato é que esse acontecimento do Oscar, ele pode revelar uma espécie de, presságio a respeito da compreensão em relação ao filme, né? As pessoas dizem que gostam do filme por razões que às vezes não condizem com o motivo pelo qual ele deve ser gostado ou não, né? A verdade é que ele é muito elogiado porque, o casal, ele é tido como muito bonito e muito maravilhoso, a história é linda e triste ao final porque eles não ficam juntos e etc. E que, na verdade, eles deveriam ter permanecido juntos para sempre, eles formavam um belo casal, afinal de contas, né? Quando, na verdade, não é bem isso. Né? Acho que a história não vai muito por aí. Seguiram seus sonhos e etc. Foram muito maduros em compreender que já não era mais o momento deles permanecerem juntos e etc. Quando, na verdade, a gente sabe que a coisa não vai bem por aí, né? O buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas vamos por partes aqui, né? Em primeiro lugar, só para informá-los de que, de fato, nós estamos num cenário um pouquinho distinto, patrocinado pela minha irmã. De fato, né? Nós estamos passando por uns dias alojados aqui, né, de quarentena por uma virose monstruosa que pegou todo mundo na família. E aproveitou para trabalhar daqui mesmo, vamos gravar daqui, ponto, acabou, né? Então eu volto pro escritório na próxima semana. Mas é isso. Pedimos desculpas que na semana passada não teve vídeo. Exato. Né, no domingo passado não teve encontro marcado. Em nossa defesa, nós tentamos gravar, nós chegamos a gravar parte, mas... Exato. Por não deu certo. Técnicos houve uma problemática imensa aqui. E aí não deu certo, não teve como realmente, enfim, pra não fazer de qualquer jeito, a gente deixou sair. Exato. Mas se Deus quiser, não vai mais acontecer isso. Sim, vamos lá. Mas vamos lá, então, muito bem. Vamos para a sinopse, então, né? La La Land é um filme que de categoria, né, entra na categoria dos musicais. É a minha categoria preferida, amo musical. Então é um filme assim que tem realmente muita música. Só um parêntese, né? De fato, musical é filme de mulher. Tá legal? Então, bom, é isso. Fecha parêntese. Assim, tem muita música mesmo, muita música, né? Do início ao fim, assim, como todo filme, assim, nessa parte dos americanos, né? Assim, as coreografias são super bem feitas, muito bem ensaiadas, tipo, perfeitas, maravilhosas, é muito legal. Tem várias críticas em relação ao filme, de que, os atores não sabem dançar também, os atores não sei o quê. Eles são atores, né? Tipo... Você pega o ator principal, o Ryan Gosling, ele aprendeu a tocar piano pra poder fazer esse personagem. Então, assim, né, eles tiveram aula de sapateado pra fazer uma cena. Então, assim, realmente é admirável. Se você olha os atores de hoje em dia, né, os atores que não são atores de teatro, que a gente fala, né, mas são atores exclusivamente de cinema e TV, você pegar um ator que é tão completo, assim, a ponto de cantar, dançar e atuar, nossa, ainda tocar, no caso dele, é incrível, né? Então, assim, essa é uma parte mais uma ficha técnica do filme, né?
O filme, ele foi muito esperado, né? Porque é um filme praticamente no quesito independente, né? Assim, não são diretores bem novos e tal, enfim. E assim, o filme conta a história de uma atriz bem novinha, assim, uma atriz que nunca fez coisas grandiosas. Ela é formada, Início de carreira, né? Tá tentando alguma coisa pra se dar bem ali. Ela trabalha, tipo, na cafeteria dos estúdios, né? Da Broadway, né? Da Hollywood, perdão. E ela trabalha numa cafeteria, então, assim, ela sonha com um dia em que ela vai ser uma daquelas atrizes que vai estar lá andando, tomando café, gravando e tal. Exato. E ele é um músico, né? Assim, ele é mais velho do que ela, ao que parece, né? Assim, como a gente pode ver, ele é um pouco mais velho. E ele, assim, é um apaixonado pelo jazz. Ele acha que o jazz é a música verdadeira, e que o jazz precisa ser resgatado, porque o jazz é o pulso e tal da música e a vida acontecendo e não sei o quê. Então, assim, ele tem esse amor pelo jazz, então ele fica meio vidrado nisso, fixado nisso, não só nessa história do jazz, mas ele tem ojeriza, um lugar que vende, acho que é jazz e tacos, uma coisa assim. Exato. E ele acha um absurdo, tipo assim, tacos não combina com jazz, então ele ou qualquer espécie de atualização do jazz, ele discorda absurdamente. Né? Então ele vive pra isso, assim, a vida dele é ficar, ele fica no carro dele, na frente da loja lá de tacos and jazz, que só abre à noite, né, mas durante o dia ele fica. E assim, ele fica pensando que aquilo ele tem que fechar, que não sei o que lá, e que ele vai abrir o dele um dia, que o dele vai ser muito bom, porque o dele vai ter o jazz verdadeiro e tal. E ele frequenta, né, lugares de jazz de verdade, enfim. Então, assim, a vida dele é exclusivamente isso, né, assim. Logo no início do filme a gente tem uma cena da irmã dele, a irmã dele vai na casa dele, ele tem uma irmã, né, que parece que ela é mais velha, né, e assim, ela fica, assim, zoando com a cara dele, né? De tipo assim, até quando você vai ficar nisso? Tipo, ela apresenta um monte de mulheres assim pra ele, né? Assim, a conversa é bem rápida, mas a gente percebe que ela apresenta mulheres pra ele assim, conhecer, ou seja, formar uma família, assim, tipo, andar na vida, né? Fazer alguma coisa. Crescer, meu filho. E assim, e ele, tipo, não, ele não quer saber, aquela fulana que tal, isso aqui é chata, fulano, eu não vou conhecer ninguém. E ela até, é engraçado, ela até pega um banco, assim, que tá em cima de uma bancada, um banquinho desses de madeira. Ela bota o banco no chão e senta, pra sentar no chão. E a gente vai assim, não, porque esse banco, um fulano de tal, já nem lembro o nome. Um cara lá, um músico, sei lá o que, sentou nesse banco, porque quando ele tiver um negócio desse, pertenceu à lenda do jazz, vai ficar o banco lá, exposto, não sei o que. Então, assim, ele realmente vive, assim, nesse universo só dele, né? Assim, só dele. E aí acontece deles se conhecerem, assim, no trânsito, super mal educados, né, um com o outro e tal. Eles se conhecem ali, depois eles se veem numa festa e tal. Enfim, acontece deles se encontrarem e acontecer ali na festa já, esse momento meio mágico, que eles sapateiam juntos no meio da rua, né? Depois de uma certa desavença, né? Assim, claro que tem aquele encontro espinhoso do início, assim, né? De tipo, bem típico, assim. Não provocação, mas aquela provocação do tô te provocando porque eu quero tua atenção, no fundo, né? Exato. Aquela primeiro interesse que surge no início de qualquer relacionamento, no fundo, né? Assim, preciso chamar a atenção de algum modo dessa pessoa e talvez esse seja o modo mais apropriado nesse momento, né? Assim, tipo, tem interesse, mas não tanto, que é pra ele não achar que eu tô pra ele absolutamente, né? Mas é muito curioso como nesse momento a gente já percebe uma espécie de imaturidade no fundo, né? Porque esse tipo de troca de interesses, um tanto quanto espinhosa, é típica de um adolescente no fundo, né? Os adolescentes que costumam reagir desse modo, né? Ou agir desse modo com relação aos seus relacionamentos, né? E de fato, no fundo, esse filme trata muito mais especificamente do tema da imaturidade, do egoísmo, do que qualquer outra coisa, né? No fundo, são dois imaturos, assim, que não resolveram a vida, não sabem pra onde vão, ficam batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, né? Como dizem, numa coisa que, talvez, assim, eles poderiam pura e simplesmente seguir um outro caminho, né? E por um egoísmo, de fato, não seguem e acaba que, conseguem aquilo que eles queriam, mas de algum modo eles estão sacrificar uma outra coisa que no fundo era muito maior do que aquela outra, né? Que viria antes, mas a gente fala disso um pouco mais à frente, né?
Mas bem, existe um caráter simbólico bastante interessante no filme do La La Land, né? Que é de fato um filme cujo subtítulo é Cantando Estações, né? É muito legal essa parte Não, de fato, da simbólica no filme. O filme é muito- bom, o filme é bem muito bom, legal. muito divertido. Porque de fato todos os momentos do filme eles se passam assim no verão, outono, inverno, né? E a primavera no final do filme, assim. Então de fato você passa pelas 4 estações com os personagens, né? É muito curioso como de fato aquilo que é próprio do verão se passa no verão, aquilo que é próprio do outono se passa no outono, o que é próprio do inverno se passa no inverno e o que é próprio da primavera se passa na primavera. Pensem nas estações como coisas muito bem definidas. E pensem nas estações como coisas bem definidas e semelhante ao modo como funcionam os afetos, tá certo? Existe no ser humano, aqui indo para além do filme, porque como vocês já devem ter percebido, a nossa ideia não é tanto falar do filme ou de coisas teóricas a respeito dos filmes ou comentários cinematográficos super elaborados, o que quer que seja nesse sentido, mas a ideia é de fato focar no relacionamento a partir do modo como os filmes nos mostram, né? Então, é isso. Se você está aqui no Conto Marcado, é isso que você terá por aqui. Então deixa aí nos comentários se é isso que você procura, se você gosta disso, se não, e deixa aí tua sugestão do filme, de algum outro filme que você gostaria que nós falássemos, né? Sim. Mas bem, acontece que quando nós olhamos para essa realidade, nós temos então de olhar para o ser humano, para a pessoa humana e pensar o seguinte, olha, se ele está colocando uma realidade que é simbólica e, assim, que tem como uma propriedade ser mutável, é evidente que dentro dessa realidade ele deve estar relacionando com algo no ser humano que também é mutável, que passa por certas mudanças e modificações e assim por diante, né? E quando nós olhamos para o ser humano, nós notamos que dentro de um relacionamento existe de fato uma dimensão que ela é meio mutável ao longo do tempo, né? Que passa por uma certa dinâmica de altos e baixos e assim por diante, né? E nesse período no qual nós vivemos, geralmente essa dinâmica ela é atribuída ao amor, né? As pessoas elas olham para um relacionamento e dizem, bom, é próprio do amor que ele tenha altos e baixos e assim por diante. Acontece que a verdade é que não é bem assim que funciona o amor. O amor ele possui altos e baixos de maneira equívoca, tá certo? Não de maneira unívoca, ou seja, o amor ele tem altos e baixos porque ele é uma espécie de montanha russa. Não, é atribuída a ele uma propriedade que não é bem dele, mas de algo que o acompanha, de algo que acompanha o amor dentro do relacionamento, que são os afetos. Né? Quando nós olhamos para um relacionamento, a gente percebe o seguinte, que o que faz com que o relacionamento perdure é o tal do amor, tá certo? O amor faz o relacionamento ser durável, o amor faz o relacionamento ir para sempre, porque o amor é uma realidade que possui como uma propriedade a eternidade. O amor no ser humano é aquilo que faz com que nós estejamos de maneira mais própria, em comunhão com o próprio Deus, entende? Deus é amor. Deus é amor, claro, exato. É amor, ágape, filha, então, mas assim... Exato. Há suas distinções, seus distintos níveis, mas, exato, Deus é amor. Veja, se São João, ele, na sua primeira carta, né, ele coloca em Deus como uma propriedade, né, o ser amor, significa que a experiência do amor, ele nos faz de maneira um pouco mais própria, né, enquanto seres humanos, experimentar do próprio Deus. Bom, Deus é eterno, não passa, não muda jamais. Não pode ser. Não pode ser altos e baixos. É evidente que, óbvio, né? Tudo que é de Deus Sim, vai ser e que é vivido no homem é de uma maneira também um tanto quanto imperfeita. Tem os seus diferentes níveis, né? Mas ao mesmo tempo, o amor no ser humano, ele é o mais alto grau de relação que o ser humano pode atingir. Sim. Porque é uma entrega total de si ao outro, né? O amor é uma doação. O que é o amor? O amor é o querer, o desejo do bem eterno do outro, né? Uma entrega total, o amor benevolente, né? O querer o bem do outro. Para sempre, você se entrega, você sai de si, é quando você não se importa mais consigo mesmo e você simplesmente se entrega ao outro para dar a ele, né? Para que ele seja feliz, para fazê-lo feliz, pelo bem dele, né? Nesse sentido. E isso exige algo que é, em nós, estável necessariamente. Porque se essa doação for instável, ela, primeiro, pode ser e não ser. Tipo, ela pode ser agora, daí a pouco ela não pode não ser mais, e isso justificaria, sei lá, né, a separação, o que quer que seja nesse sentido, e não é bem assim. O ser e não ser poderia justificar a temporalidade do amor, então eu te amo agora, daí a pouco eu não amo mais, e pronto, acabou. Ou seja, o amor seria finito, ele pode ter num determinado momento e ele pode acabar num outro, e não é isso que nós vemos, isso é uma falácia também, uma mentira, né? Enfim, tantas outras coisas que a gente poderia derivar daqui. O fato é que o amor é uma realidade estável. Ele começa e ele não termina. Sim. Mas o que o acompanha e que é instável são os afetos.
Sim. Eles, de alguma forma, dentro de um relacionamento, eles servem ao amor, né? Conforme a gente ama uma outra pessoa, de fato, os afetos acompanham, né? A gente se alegra com a alegria do outro, a gente fica feliz, no sentido mais afetivo com a felicidade do outro, a gente se irrita quando o outro é ofendido, a gente, né? Então, de algum modo, quando os afetos acompanham o amor, eles servem à estabilidade do amor, mas ainda assim eles são instáveis, eles vão e vêm, assim por diante. Todo relacionamento tem altos e baixos nesse sentido, porque os afetos eles têm altos e baixos. Não é porque o amor acabou, o amor passou, ou etc. É porque o amor nunca esteve, ou é porque o amor não está sendo valorizado. Sim. Ou porque ele não está sendo aquilo para o qual o casal está olhando, né? Sim. Mas os afetos não. Os afetos ele tem essa realidade. E, veja bem, quando nós olhamos para o filme, a gente precisa olhar com essa visão, tá certo? Se ele está falando de algo que é comparável com a dinâmica, né, das estações bem definidas, verão, outono, inverno, primavera, né, algo como uma plena vivacidade das coisas, né, um calor do sol, né, por assim dizer, em pleno verão ali, né, o esfriar do outono, as folhas que caem, a morte ali, né, acontecendo, a secura do inverno, né, o frio, a rigidez daquele tempo de uma espécie de solidão, né, por assim dizer, um isolamento profundo, e o renascimento da primavera, essa dinâmica ela precisa ter uma relação com a dinâmica afetiva no ser humano, né? Sim. Isso é próprio da realidade do filme. Quando a gente olha para o filme, a gente acompanha o casal, né, da Mia e do Sebastian de maneira muito semelhante a como as estações do ano funcionam, não é isso? Sim. Então, quando eles começam nessa dinâmica meio de intriga entre os dois, né, de uma discussão, de uma provocação, meio adolescente, como eu disse há pouco, né, é próprio do verão essa dinâmica calorosa, né, e que gera atitudes um tanto quanto duvidosas. Afinal de contas, a Mia tinha um relacionamento, né? Sim, ela, na verdade, ao meu ver, ela é bem mais imatura do que ele, assim, e muito mais egoísta também, né? Os dois são, mas ela, assim, muito mais. Até porque, assim, ela tinha um relacionamento. Ela tinha um namorado, que na verdade era um namorado que, assim, tinha um trabalho, ele tinha até uma questão financeira, assim, boa. Isso, até pensando, pode até ser mais um motivo das pessoas falarem, claro, porque o dinheiro e o fato dele ter dinheiro, ter trabalho, não quer dizer nada, porque o amor deles vale mais do que tudo isso, eles vão enfrentar tudo. Não, de fato, ok, não é que só o fato dele ter dinheiro e dele ter um emprego fosse suficiente pra ela ter que ficar com ele. Mas assim, o jeito como ela faz as coisas é muito esquisito. É estranho, no fundo, né? Porque ela tem esse namorado e ela, tipo, aceita ir ao cinema com o Sebastian, né, pra fazer pesquisa de campo, né, e aí pra um teste que ela tem, exato. E aí ela esquece, ela tá se arrumando pra ir no cinema e aí o namorado surge do nada, que na verdade não era do nada, já tinha sido combinado, eles tinham um jantar com o irmão dele. Até esse ponto ninguém nem sabia que ela tinha namorado, uma loucura total, né? E aí ela fica assim, tipo, meu Deus, aí ela se troca toda, né, e tal, bota uma outra roupa, assim, mais adequada pra ela jantar num restaurante super chique e tal, que o irmão dele vem do Japão, sei lá, uma coisa dessa. E aí, assim, ela tá lá no jantar e você vê que ela tá, assim, no mundo da lua. Na verdade, não tá no mundo da lua, ela tá pensando só nas coisas dela, né? Exato. E assim, eles super ali entretidos, o namorado, assim, aparentemente ele gosta dela, ele, né, quer casar com ela, quer ter uma vida com ela. Pra conversa, né, envolvendo. Tentando envolver e tal. E ela, e aí é o negócio da música, né? Começa a tocar o jazz. E é um momento que a gente percebe como é afetivo, né? Assim, precisa de um estímulo, assim, precisa de algo que dê aquele clique, assim, para que ela lembre de que acho que o que me toca mais é lá do que aqui. E assim, ela tá ali, tipo, ali jantando com eles e tal. E ela, tipo, ela escuta, aí ela levanta, sai da mesa e vai andando pela rua, e vai andando enlouquecida, tipo, cena de filme, né? Tipo, andando pela rua, assim. E você vê que é aquilo, né? Tipo, é o coração que tá indo, sabe? Total, tipo, o coração, mas é o coração que na verdade é só ela, né? Exato. O coração no sentido afetivo da coisa, né? Não no sentido... E aí ela... uma mosca aparecendo E aí ela vai pra ir lá, chegar até o cinema, onde o Sebastian tá lá, tipo, meio... Ficou esperando, ela não chegou, ele foi assistir o filme sozinho.
E aí ela chega no meio da tela do cinema, assim, né? Exato, Aí exato. Com o vai, brilho da tela, aí né? ele fica Né? procurando, aí acha onde ele tá, aí senta do lado dele. Tipo, um Exato. negócio todo assim, todo esse primeiro momento do relacionamento Aí deles. aquela coisa de romance adolescente, né? Vai pegando na mão devagarinho e tal. Não sei o quê, né? Assim, e assim, Exato. são adultos, né? Sim. E, assim, não que não possa ter tipo de romance suas, mas assim, é estranho, porque assim, ela é comprometida, né? Ela Exato. tem um namorado. E o jeito que ela termina com esse namorado é assim. Porque assim. não aparece nada mais. Ela só vai embora. E depois ela, tipo, fica com o Sebastião. E Né? acabou. Assim, é super rápido como as coisas acontecem, né? E não é porque o filme mostra super rápido, mas é que realmente todo esse primeiro momento grande, assim, grande Exato. parte do relacionamento deles, Exato. na verdade, é no verão. Exato. Porque é só aquele fogo, né? Exato. Quando começam a vir os problemas, né? Exato. É bem rápido. Mas nesse ponto, de verdade, me lembrou uma outra coisa. Que foi um livro que eu li há pouco tempo do Dostoiévski, O Noites Brancas. Aham. Porque, de fato, é uma novela bastante curtinha, recomendo que leiam. Tem De fato, vídeo eu aqui fiz no um vídeo aqui no YouTube. canal sobre Noites Brancas, de fato, recomendo que assistam. Em que Dostoiévski retrata uma personagem, a Nastenka, né? E ela, assim, conhece o narrador, é o personagem, né? Ele não sabe o nome dele. E aí ele vai tendo diálogo com ela em 4 noites distintas. E a gente percebe nela, assim, a mesma coisa que dá pra perceber na Mia aqui. Um profundo egoísmo, assim. A motivação dela é ela mesma, no fundo. A satisfação dos próprios afetos. O que a Nastenka queria era pura e simplesmente ir embora de casa, casar e viver a sua vida. O que a Mia queria era alguém que satisfizesse as ânsias do coração, o que quer que seja nesse sentido, né? Sim, Então. até assim, alguém que desse ali um suporte pros sonhos dela. Exato. Porque assim, também tem, esse é um ponto muito importante desse filme. Eles se unem, né? Porque você fala, nossa, por que ela troca, né, um cara pelo outro? Eles se unem porque pra ela naquele momento é assim, ele tem esse sonho do jazz, que é um sonho, vamos lá, na cabeça dela, é um sonho tipo pequeno e fácil, né? Aqui, né? Abre um Abrir um negócio de bar e de jazz, tipo, beleza, né? Tanto faz, tipo, só esse é o sonho dele. E eu quero ser uma atriz famosa, né? Eu quero ser muito famosa e tal, aqui mesmo, né? Ali em Hollywood. Então, assim, tá tudo certo, eles se juntam, né? Vão morar, ela vai morar na casa dele. Ela, na verdade, mora com outras 3 amigas que são atrizes também, que ficam na mesma coisa dela, né? Tentando e tal. E ela sai dessa casa, né? Deixa lá o quarto onde ela mora e ela vai morar com ele. E assim, aquela coisa, tipo, né? E esse é todo o tempão do verão, assim, os dois juntos, né? Mas aí a coisa vai se encaminhando, né? Porque eles estão morando juntos e tal. E aí ele dá super força pra ela fazer o monólogo dela. Pra ela apresentar um monólogo no teatro, né? Então ela ensaiar, então ela fica assim, exclusivamente fazendo isso. Então ela deixa a cafeteria, ela tipo para de trabalhar, né? Ou seja, ela conseguiu alguém que vai dar esse suporte pra ela. Ela conseguiu conquistar o Só que esse é o negócio. Aí que a gente vê, e aí é mais uma coisa que tá embasado porque eu acho que ela é mais egoísta do que ele, tá? Porque isso, eu acho que nesse ponto deles não tem nada a ver com a questão do tipo, do homem prover, da mulher, não sei o que. Não tem nada a ver com isso. Porque primeiro que, tipo assim, eles não são casados, não é nada disso, né? Eles são, tipo, juntados, né? Só isso, mais nada. E assim, porque não tem nenhum tipo de compromisso, tipo, não nem casamento civil. Isso já demonstra um outro aspecto, né? Assim, nenhum assume de fato um compromisso sincero pelo outro, né? Assim, não tem nada disso. Isso é um problemão no fundo, né? Sim. E assim, só que você vê nele Porque é uma demonstração dela, no fundo, né? O desejo de ser assumida nesse sentido, né? De não me sinto realmente suportada, né? Nesse sentido. Sim. É porque não há um assumir uma responsabilidade pelo outro, no fundo, né? Não tem. Porque os dois são muito egoístas, né? Exato. Então, assim, só que ele ainda, pelo menos, ele tem um movimento que é um movimento, sim, tipicamente do amor, né? Que é um sacrifício, uma renúncia, digamos assim. Né? Assim, que pra ele, no caso dele, é uma coisa muito grandiosa, porque, como eu já falei, ele, assim, o jazz antigo, o jazz original, o jazz é tudo e tal. E ele aceita trabalhar com um amigo dele de muito tempo, que é famoso, assim,
cantando jazz, mas de um jeito meio eletrônico, assim. Porque tem uns outros... Dá uma atualizada no jazz, assim. Que é uma coisa que ele não suporta, né? E o cara sempre chamava ele, e ele nunca aceitava. E aí ele resolve aceitar. Ele escuta uma ligação dela com a mãe, do tipo, ele ainda não tem e tal, ele faz um trabalho aqui e ali, a gente tá vendo, não sei o que, está tudo bem e tal. Não, eles estavam meio numa situação meio apertada, assim, porque ela já tinha deixado já o trabalho da cafeteria, e aí ele assume esse trabalho pra realmente poder... Ganhar uma bolada por semana e tal. assim, muito dinheiro, porque o cara era muito famoso. E aí é isso tipo, que $2.000 por semana, alguma coisa assim, né? Um dinheirão, muito dinheiro, assim, porque, tipo, aí ele começa a fazer um monte de turnê. Exato. Assim, e aí é a parte onde eles começam a ficar um pouco mais distantes, digamos assim. Porque aí ela começa se encontra um pouco menos, ela se prepara mais pro monólogo, ele, né, trabalhando bastante. E aí é uma característica também que você pode ver quando não existe amor. Assim. Porque, assim, por eles não se amarem de verdade e por não existir nenhum compromisso sério, nem uma entrega, nem um amor verdadeiro, eles não suportam passar por esse momento de dificuldade. Do outono. Que é um momento de, tipo assim, distância, né? De distância, não distância do tipo, não quero estar perto de você, mas do tipo, eu tô focado nisso daqui porque, tipo, preciso, porque poderia ser, não tem o menor problema. E assim, eu tô, vou me matar aqui, eu tô trabalhando, tipo, modo, sim, né, turnê, é super cansativo, um monte de viagem, não sei o quê. E ele faz sacrifício por ela, mais um, acabei de me lembrar, ele vem num voo super tarde, chega só pra fazer um jantar surpresa pra ela, sem nem dormir, pra ficar algumas horas com ela, pra voltar pra outro país, assim. Aí chega, ela briga com ele, né? Briga com ele, eles brigam e tal, não sei o que. E assim, é tipo um negócio que fica, cara, nossa, ela realmente é muito mais imatura e egoísta do que ele, né? Como diz a Sandy, o outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. E aí começa todo o problema, né? Porque nesse momento, além dessa separação, vem a bendita da apresentação do monólogo dela, que foi um total fiasco, se não fosse por um detalhe, mas esse detalhe é posterior, né? Que se dá sorte também. Por sorte, assim, uma moça que faria uma seleção com ela depois, para que aí ela conseguisse o grande papel da vida dela, foi lá assistir o monólogo, foi a única pessoa que assistiu o monólogo dela. Enfim, não importa, o fato é que isso é posterior, mas nesse momento em que ela apresenta é o momento que há de fato a cisão entre eles, né? Porque ele está fazendo uma sessão de fotografia para um álbum. Que ele esqueceu que tinha, na verdade. Que ele esqueceu que tinha, para um álbum lá da banda, e ela apresenta um monólogo, estreia, né? E ele não tá lá, na estreia, assim. Aí e é um fiasco total, ele chega atrasado, ela fica bravíssima com ele. Ele pede perdão, ela não perdoa, ela vai embora, eles se separam e ele... meio que o relacionamento acaba, né? Sim. E aí vem o grande inverno, de fato, né? Sim. Que é o momento em que eles, separados, ela volta para casa dos pais, né? Meio que desiste da carreira, vai voltar para a faculdade, não vai mais trabalhar, não vai mais tentar ser atriz nem nada do tipo. E ele, assim, né? Continua fazendo aquilo que ele tá fazendo. Exato, e fica ali, né? Morando na mesma casa que ele tava morando antes, e ele recebe uma ligação, né? Que é lá da moça que foi lá, assistiu, né, o monólogo da Mia. E aí ele vai até a casa dos pais buscá-la, né? Ele faz Isso é muito legal também, porque exato. Você vê como ele também tem, eu sempre defendendo ele, né? Mas assim, como ele tem uma atenção também às coisas que ela fala, o que ela faz, porque assim, como ele sabia onde era a casa dos pais dela, né? Ele lembra de uma coisa que ela contou pra ele. Um cruzamento, tipo, em frente a uma placa, uma biblioteca. Tipo, a casa dos meus pais ficava em frente à biblioteca da cidade e tal, não sei o quê. E aí ele, tipo, lembra disso. E ele chega e faz lá um sinal deles, que é um sinal que tem no início do filme, que é buzinar. Ele buzina loucamente, ela sabe que é ele que tá lá, né? E aí ela vai. Então, assim, é mais uma coisa que você vê que, assim, ele realmente tem uma atenção um pouco maior, assim. Aos detalhes em relação Ok, que eu acho que isso também tem um pouco a ver com os temperamentos dele. Sem dúvida. Mas, né, ela é bem mais avoada do que ele, total. Pois é. Mas, assim, mas também mostra um interesse maior dele, né? Assim, até isso, aos detalhes, as coisas dela, né? A ouvir sobre ela e tudo mais. Que é uma crítica que fazem também, falam que eu acho que tá errado, que falam que ela fica como uma personagem secundária, tipo,
crítica super feminista, né? É, Que ela fica como uma personagem secundária e ele toma a frente das coisas. E claro que não, a gente sabe muita coisa dela. Assim, Sim. muita coisa dela, mesmo. Até porque, é por isso, porque ele escuta muito ela falando e contando coisas dela. Então, assim, tem nada a Exato. ver. No fundo não é só porque ele age como homem, ela age meio como uma mulher mesmo, assim. O homem mais atento, silencioso, e a mulher como quem fala e fala Sim. e fala. E ponto, acabou. É só isso mesmo. Sim. Não tem nada demais, né? Enfim, e aí o grande inverno deles é o momento em que ele então leva ela até o teste, né? O grande teste dela, né? Ela faz a apresentação, canta, né? Ela canta uma música, né? Conta a história em relação à tia e Paris e não sei o É quê. porque é um musical, então ela canta, mas na verdade é um monólogo, né? É, exato. E aí acontece que nesse momento é o momento em que eles se declaram um pro outro de maneira mais explícita. E é ridículo, assim. A cena mais ridícula do filme inteiro é eles sentados, assim, na praça, tem lá o banquinho e tal, tem um gramado bonito. Ah, eu sempre vou te amar. Oh, eu sempre vou te amar. Tipo, igual Ridículo. os posts dos famosos quando vão se separar, quando se separam, Ah, que a gente exato. vê no Instagram. É a mesma Exatamente. coisa. Mesma Eles coisa. pegaram assim, ó, fizeram o roteiro igual. Ah, eu Exatamente. te amo muito, porque eu te amo tanto. Que eu quero Gente, você longe. Não, é a ficar mesma separado. história sempre, a mesma balela, a mesma historinha da carochinha de sempre, assim, né? Eu te amo tanto que eu vou te deixar ir embora, assim, né? Quem ama, deixa livre, tá? É a pior idiotice da face da terra, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O amor, ele é livre em si, porque ele é uma doação. Não é que você deixa livre, porque... A pior idiotice do mundo, eu amo, por isso eu vou deixar... Tipo, você vai parar de se entregar, porque, né? Assim, você ama e não se entrega, mas como é que é isso, assim, né? Se o amor é uma doação de si, você ama, mas você não vai se doar mais, como é que essa palhaçada funciona? Não é história, palhaçada, entende? Sim. Então, não, eu te amo tanto que tá legal, eu vou viver a minha vida, você vive a sua e bola pra frente, segue aí o barco, que eu sigo o meu aqui e vambora. Não, não tem amor, entende? Então, no grande inverno dos dois, no fundo, a gente se encontra com o fundo do poço, no sentido afetivo, que revela, na verdade, que os afetos eles não estão apontando para cima. Nem um pouco. Eles não servem o que está acima, né? Que é o amor nesse sentido, né? Ou seja, eles estão, na verdade, seguindo o rumo de uma catarata. Né? Pra você jogar. Exato, eles não estão assim, seguindo o rumo, sei lá, o curso de um rio que vai desaguar no mar e tal, numa imensidão. Não, assim, Não. de Nem fato um é o inverno nesse sentido, é o período da secura, a morte, a aridez, né? Então, eles enfrentam isso de uma maneira em que o renascimento, né, a primavera, vem de uma maneira distinta. A gente poderia esperar uma primavera do tipo, bom, passaram pela grande tribulação do amor, a primavera vai ser o ressurgimento desse amor, né? Vão se reencontrar. Não. Na verdade, quando eles se reencontram, ela já está casada, já tem uma filha, né? E ele já tem o bar dele, vive pro jazz, fechado em si mesmo, e no jazz, tá certo? Sim. E se veem, assim, de um relance, né? Porque ela passeando com o marido, De escuta novo, de o novo. jazz. Ah, vamos entrar aqui. De Aí novo. entram lá no bar, né? No Sebs. Bota o nome Entram dele. lá, exato. E quando eles se veem de longe, né? Ele tocando uma música no piano e ela o olha, né? Eles se olham e aí ela começa a elocubrar, né? Sim. A imaginar como seria se eles tivessem ficado juntos, né? Como seria Ah, se isso é importante. ele tivesse aceitado viver a vida que ela queria? Ah, exato, exato. Né? Isso é importante. Na verdade é isso, porque assim, ela literalmente ela substitui o marido dela pela presença dele. Exato. Isso revela algo muito importante, assim, no fundo não importa quem esteja, assim. Não é você, não é o outro, não é o outro, não é o outro, é só quem ceda ao meu querer. Basta. Tipo, ela ama ela mesma. Exato, ela não esse, ama o- exato, esse é um ponto muito importante. Quando a gente ama outra pessoa, né? Quando nós amamos uma outra pessoa, é outra pessoa porque ela é, Sim. e não pelo que ela me oferece. No caso dela, é só pelo que a outra pessoa me oferece. Então, meu marido que está aqui do meu lado, que eu tenho uma filha que está em casa, tô aqui de mão dada com ele, mas tô imaginando como seria minha vida com um cara que está ali em cima tocando piano. Pomba. Não, é Palhaçada, assim, né? É ridículo, é ridículo. E Exato. o que me deixa mais louca é as pessoas olharem essa cena e falar assim, ai sim, Que olha, coisa romântica, maravilhosa. mas eles renunciaram tudo isso para viverem os seus sonhos. Oh, meu Exato. Deus, que coisa mais linda. Tipo, Só que isso é ridículo. Parabéns, uma carreira de atriz é mais importante do que um matrimônio? assim, é ridículo, assim, ridículo, Tipo, ridículo. um bar de jazz é mais importante do que o matrimônio? De fato,
No último fim de semana, a gente tava conversando assim, né? E tem uma coisa que geralmente as pessoas não colocam na cabeça delas, que é o seguinte: existe uma hierarquia em relação à vocação, né? Geralmente no mundo mesmo a gente fala de vocação quanto a profissão, né? E esse é o mais alto grau, quando na verdade não é. Quando a gente fala de vocação, a vocação ela existe no nosso coração como um primeiro chamado universal que Deus faz a todo mundo. Se a vocação é um chamado, ou seja, alguém colocou lá, tem alguém gritando ali, dizendo para você fazer alguma coisa, não é isso? E o primeiro chamado é o chamado de Deus a que nós sejamos santos, é o chamado à santidade, para que nós o amemos, o sirvamos e assim por diante. Minha vocação é o amor. Minha vocação é o amor, exato. Pois muito bem. O segundo aspecto, o segundo grau da vocação é o estado de vida, né? O matrimônio, é o sacerdócio, é a vida religiosa, é a vida de celibato, né? E etc. Você vê, quando a gente inverte as coisas e coloca, olha só, o terceiro nível, que é a realização pessoal, aquele chamado particular, que funciona dentro do estado de vida, que está dentro do chamado à santidade, a gente inverte essa hierarquia e coloca o particular acima daquele mais universal e faz com que aquele universal esteja submetido ao particular. Ou seja, a minha felicidade última, por que esse chamado primeiro, minha gente? Entendam, ele tem relação com a felicidade e a realização plena do ser humano, não com outra coisa, tá? Então, quando eu falo para vocês que isso aqui tem tomado o lugar desse primeiro aqui, eu estou dizendo que isso aqui tem passado a ser a razão da existência. As pessoas pensam que a profissão que vem aqui, o apostolado que vem aqui, o que quer que seja nesse sentido, é maior do que o chamado a felicidade suprema, que é a santidade, o amor a Deus. E, portanto, maior do que o estado de vida. Então, eu coloco o meu apostolado, eu coloco a minha profissão acima da minha família, acima do meu sacerdócio, acima do... Aí a gente vê... Né? Então, agora eu vou tirar para tudo quanto é lado. Aí a gente vê pai de família deixando a família porque precisa fazer pregação. Aí a gente vê padre deixando a paróquia porque precisa fazer programa não sei aonde. Aí a gente vê, né, um monte de, enfim... Esposa que fica rezando, daí tem que fazer milhões de coisas na igreja e, tipo, deixa abandona a casa, para de fazer comida, para de limpar a casa, não comparece com o marido nem nada, porque, tipo, não, tô rezando, não, exato. porque eu ofereci, não, porque sei lá o que lá. O que for Deus e o mundo, né? Exatamente. Ou seja, o que isso significa na prática? Eu estou, né, conscientemente colocando como superior a minha realização última, que é o chamado santidade, né, como superior a isso aqui, tá certo? A minha realização última, que é o chamado santidade, esse chamado particular, que é a minha profissão, que é, né, meu apostolado e tal, o que faz com que o meu estado de vida seja desordenado. Foi o que aconteceu no caso deles. Então ela tá lá, casada, com filha, etc., totalmente desordenada, só pensa nela mesma, o marido não importa qual seja, o que importa é que me realize, por quê? Porque o que importa é a minha profissão, minha realização, a gente né? nem sabe também, porque assim, a filha parece ter cerca de 1 aninho e pouco, 2 anos no máximo. Então assim, a gente nem sabe também quanto tempo vai durar o casamento dela. Porque assim, desse jeito... a perspectiva tipo, dos atores, né, de maneira geral. Faz, não né? funciona essa assim, vida, tanto faz, quem é que tá ali do lado. Se ele parar de querer servir a ela, se ela for chamada de novo pra ir pra algum outro país pra fazer um papel, não sei o quê, né? e ele falar que não quiser, então não. Vem um outro vai querer, então agora eu separo e caso com o outro, que esse aqui vai. Né? Então, tipo assim, a gente vê realmente, e a gente vê isso aos montes acontecendo. A gente não precisa colocar nenhum exemplo aqui, basta vocês olharem para a realidade e ver. Sempre Obrigado. Mensagem subliminar. Exato. Então, assim, aos montes, assim, infelizmente, na verdade, a gente tá falando brincando, mas assim, isso na verdade é muito triste, porque assim, você vê que as pessoas estão infelizes. Por que estão infelizes? É por isso, gente. É uma desordem, no fundo, tipo né? assim, é por isso, sabe? A gente pode ter esses casos, assim, grandes, super famosos e tal, mas os casos pequenos, assim, na nossa família. Todo mundo tem algum familiar que acabou o casamento, ou mais. Que o casamento tá pendurado, que a gente sabe que tá, tipo, meio mais ou menos. Ai, meu Deus, tal, sei lá. E por quê? Você vai ver o quê? Tá botando o trabalho no lugar. Normalmente é isso. E Deus já tá em último há muito tempo, né? Exato, sem dúvida. Assim, isso é quase via de regra, né? Bom, o trabalho, ou a bebida, ou as amigas, ou... A lista vai longe, a minha saúde. A minha saúde. Minha saúde e a física. lista vai embora, assim. Né? E por aí vai. Então, assim, é um filme que realmente ele é muito bom, é muito mal compreendido.
né? Exato. Ele é muito bom sob o aspecto da imagem do oposto, do que deve ser vivido, entende? Ele mostra um mau exemplo de um bom relacionamento, né? Assim, aquilo ali não é o que deve ser buscado, que deve ser procurado, que deve ser enxergado como um maravilhoso. É uma espécie de aventura, assim, que eles vivem um com o outro e pronto, assim. Não Só que tipo com romances de verão, né? Romance de verão. Tipo romance de verão. Acontece mais no verão mesmo. É verdade. Né? A maioria no verão. Exato. Né? Tal qual Noites Brancas, a novela do Dostoiévski que eu citei. É um belo exemplo de um relacionamento desordenado, errado, que não deve ser limitado, né? De maneira nenhuma. Sim. Bom. É isso. Se você gostou, comenta aí embaixo. Se você não gostou, comenta aí embaixo também. Também, mas deixe seu like de qualquer jeito, tá certo? Se você acha que tá errado, eu acho isso, aquilo, coloca aí pra gente conversar. Indiquem filmes também. Às vezes tem filmes que vocês viram que vocês vão achar super legal, assim, da gente comentar. Indiquem também. E compartilhem, mandem para as pessoas, falem todo domingo, 7 horas da noite. Exato, tem encontro marcado. Encontro marcado, isso tá aí. bom? E é isso aí, obrigada. Muito obrigado. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Tchau.